Nós podemos cantar mais um louvor, Thelma, podemos? Antes da pregação e tal, nós estamos com tempo ainda. Pode ser o que vocês já ensaiaram mesmo, os irmãos do louvor. É tão bom estar na casa de Deus com alegria. Nós já oramos aqui espantando todo mal, toda dor, toda angústia. Vamos louvar o Senhor. Pode ser um dos louvores que vocês já ensaiaram mesmo. Você vai ficar muito tempo sentado, então fica de pé aí. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Aleluia. Mais uma vez vamos louvar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Song
Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14. E deixe sua Bíblia aberta depois que a gente lê o texto. Continue com a Bíblia aberta, que nós vamos seguir a explanação do texto aqui. Marcos 14, versículo 1 diz assim: acompanhe comigo na sua Bíblia ou no seu celular. Se tem alguém do seu lado que não é crente, está sem a Bíblia, acompanha com ele, deixa ele acompanhar com você o texto, para você entender nessa manhã o que Deus vai falar no nosso coração. Marcos 14 diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam, e a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 3: estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Não praticou boa ação para comigo? Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Versículo 9: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Irmãos, eu notei muito sobre o texto aqui essa manhã, então tem muita coisa anotada aqui. Eu vou tentar passar para você, mas deixa a Bíblia aberta aí, preste atenção, olha aqui para mim agora, preste atenção. Nós já oramos para dor de cabeça, para aflição, para doença, então agora preste atenção na palavra do Senhor. A Bíblia é o seguinte: a Bíblia é para ser lida e você ir além do que está no texto, além do que está na letra. A Bíblia é para você entender o contexto do dia, o contexto da hora, o contexto do tempo, o que estava acontecendo naquele momento, o que estava sendo discutido naquele momento, o que estava afligindo o povo naquele momento, qual o contexto que estava. Se você lê o Velho ou o Novo Testamento, você tem que entender além da letra, você entender o que você pode tirar do texto, o que Deus pode falar com você, o que Deus falou com aquele povo naquele momento. E aqui, o contexto do texto que a gente leu é bem claro. Faltavam poucos dias para a festa da Páscoa. Poucos dias para a festa da Páscoa, e a festa da Páscoa era mais importante para os judeus. A festa da Páscoa era de alegria, muita alegria para os judeus, e preocupação para o Império Romano, porque os romanos que governavam. Mas para os judeus era motivo de muita alegria, porque viam caravanas, muitas pessoas subiam para Jerusalém, de toda parte da região, de muito longe, viam, e era grande aquela multidão ali. Então, os romanos ficavam preocupados com a multidão que estava ali, a multidão do povo, que era muita gente que estava reunida naquele lugar. Era muita gente que estava reunida ali para festejar. Vamos fazer aqui um paralelo triste, mas vamos dizer assim: quando vem a festa na cidade, carnaval, o povo fica alegre, todo mundo na rua, multidão na rua, mas quem está preocupado? A polícia militar, o governo está preocupado porque tem que trazer segurança, tem multidão na rua, tem muita gente na rua.
E aqui o texto fala que eles queriam prender Jesus, mas estava preocupado não durante a festa, por causa da multidão que ele estava. E você vai lembrar que Jesus morreu durante a Páscoa. Durante a festa, não tem aqui no Brasil, aqui que está se discutindo muito atualmente, a saidinha da cadeia para a festa, tudo. Não tem isso? Natal tem a saidinha, Páscoa tem a saidinha, Dia das Mães, Dia dos Pais, algum prisioneiro é preso. E você vai lembrar que eles soltaram quem? Barrabás, durante a festa de Páscoa. Justamente, está vendo essa saidinha da cadeia? É antiga. Isso aí é uma coisa que aflige o povo antigo. Eles perguntaram: quem que eu quero que solte? Jesus ou Barrabás? E pediram Barrabás, ou seja, era um período de festa. Então, por isso que hoje eles falam da morte de Jesus, falam a Páscoa. Então, a Páscoa não é a morte de Jesus. A Páscoa é uma festa boa, que infelizmente a Igreja Católica se tornou matando Jesus toda sexta-feira da Paixão. Mas a festa da Páscoa era uma festa boa. E aqui fala que faltavam alguns dias para a festa da Páscoa, e Jesus foi convidado para jantar perto de Jerusalém, perto de onde é que estava chegando aquela multidão, talvez numa aldeia, no vilarejo, na cidade de Betânia, chamava Betânia. Jesus foi chamado, e você leu comigo, está aí no texto, no versículo 3, na casa em Betânia, na casa de Simão o leproso. Na casa de Simão o leproso. Agora, olha só, pensa comigo. Jesus foi chamado para jantar na casa de Simão o leproso. Olha que tem uma incoerência neste texto. Jesus foi chamado para jantar na casa de Simão o leproso. Nós estamos lendo em Marcos 14, mas tem Mateus 26, tem Lucas 22, tem João 12, mas Marcos 14 é bem claro. Jesus foi chamado para jantar na casa de Simão o leproso. Aqui não fala o sobrenome de Simão, só fala, dá um adjetivo para ele, dá um apelido para ele, o leproso. Mas pensa comigo, esse homem não era mais leproso, porque de acordo com os costumes, se ele fosse leproso, ele nem podia estar ali, porque o leproso era isolado, vivia à parte. E com outra coisa lógica que você tem que entender nessa manhã, que perto de Jesus não podia haver um leproso. Se ele era leproso, Jesus tinha curado, Jesus ia curar. Quem está entendendo? Quem concorda comigo? Se tem um leproso, ele não é mais leproso. Mas o que a gente entende aqui nesse texto? Simão leproso, que ele tinha um adjetivo, um apelido só para ser lembrado. Então eles não iam falar, o Simão o ex-leproso. Ficou gravado aquilo como o nome dele. Só disso aqui. Não é ênfase nessa manhã. Mas a gente não deve marcar as pessoas com apelidos, com nomes pejorativos. Certamente esse homem não era mais leproso, mas ele era conhecido como Simão o leproso. Ele não era mais leproso porque ele estava em comunidade, não era mais leproso porque ele estava com Jesus. Quem está com Jesus, a doença vai embora, a lepra vai embora. Ele estava são, e ele convidou Jesus para jantar na casa dele. Certamente era muita gente que estava ali. A gente estava no carro outro dia em casa, nós quatro conversando, foi agora, sexta-feira, e a gente estava falando sobre até idolatria, que a gente falou aqui agora. E a gente falou sobre uma das coisas que mais tinha na casa de todo mundo era o quadro da Santa Ceia, não é? O quadro da Santa Ceia. E tem o Arthur lá em casa é muito perspicaz nas coisas. Ele encontrou uma piadinha, que o Jesus chegou no restaurante e falou assim: quero mesa para 26. Mesa para 26. Aí o garçom: nossa, mesa para 26? Aí contou assim: Jesus, mas vocês são 13, Jesus mais 12. Ele falou assim: mas nós vamos sentar tudo de um lado só. Entendeu? Não, gente? 26
Aí eles vão sentar tudo de um lado só, 13. Vocês viram, piadinha aí. Quando Jesus ia jantar, era muita gente que ia com ele. Pode ser idolatria, tá? Jesus sentado com os 12, tudo num lado só da mesa, assim, igual você viu na Santa Ceia. E eu contei, quando a gente estava junto, eu contei que tinha um restaurante em Belo Horizonte, não tem mais, que tinha um quadro da Santa Ceia. Eu falei assim, isso aí foi feito com o Evangelho. Um quadro muito bonito da Santa Ceia, um grande, pintado, e eram os discípulos em volta da mesa com Jesus. Eu falei assim, esse é o verdadeiro. Nesse, todo mundo sentado assim, de frente, sabe? Era todo em volta da mesa e parecia que estava ali o Filho de Jesus. Eu falei assim, esse quadro foi pintado como um crente. E não tem mais esse restaurante, não sei mais esse quadro, mas é um quadro que eu teria na minha casa. Os discípulos em volta da mesa ouvindo o que Jesus falou. Mas voltamos ao texto. Então, Jesus foi convidado, não coloque apelido nos outros pejorativo. Você é cristão, não coloque. Não coloque, vocês vão entender, o ex-presidiário, o 9 dedos. Olha, esse Simão leproso não era mais leproso, então cuidado com o que você chama uma pessoa, o apelido que você coloca uma pessoa. Você pode estar ofendendo e manchando a imagem daquilo que a pessoa não é mais. Mas vamos ao que interessa no texto aqui. E a Bíblia fala, acompanha comigo aí, no versículo, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, versículo 3, um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Esse texto aqui está falando, veio uma mulher, não define qual mulher é, mas se você for o mesmo texto nos outros evangelhos, por exemplo em João, fala que essa mulher era Maria, não a mãe de Jesus, aquela Maria que você conhece, aquela Maria que você conhece da história de Marta e Maria. Lembra? Jesus veio, aí a Bíblia fala até Betânia, da aldeia de Betânia. Marta estava doida para casa para servir Jesus, e Maria estava aos pés de Jesus, Jesus ensinando, ela estava aprendendo aos pés de Jesus. E outro texto, mais um texto em Lucas, você vai lembrar, Lázaro tinha morrido, Jesus demora a chegar em Betânia. Quando Jesus chega, Marta vai ao encontro de Jesus, Maria fica em casa, está lá em Lucas. Quando Maria fica sabendo que Jesus chegou, a Bíblia fala, Maria prostra-se aos pés de Jesus. Mais uma vez Maria aos pés de Jesus, dessa vez para chorar. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, diz o texto. E agora mais uma vez, Maria estava aos pés de Jesus, mas não para aprender, não para chorar, mas para agradecer. Para agradecer. Amém. Maria aos pés de Jesus para aprender com Jesus, e Marta correndo de um lado para o outro. Jesus falou, não, ela escolheu a melhor parte, ela está aos meus pés. Maria aos pés de Jesus para chorar, para lamentar o luto. Você já sabe que o final da história é feliz. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas aos pés de Jesus é um lugar para você estar, para aprender. Aos pés de Jesus é um lugar para você estar, para chorar, está triste, aos pés de Jesus. Agora aprenda aqui nessa manhã que eu quero ter. Aos pés de Jesus é um lugar para agradecer. Aos pés de Jesus é um lugar para agradecer. E aqui fala que Maria quebrou o vaso de alabastro. Eu não sei se você já viu um vaso de alabastro. É um vaso muito bonito, muito precioso. Se você for em Jerusalém e no Egito, então você pode trazer um vaso de alabastro. É um vaso muito precioso, é um vaso meio rosado, de pedra, muito precioso. E fala aqui que ela derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Eu quero nessa manhã que você entenda comigo, além da escritura, além do texto. Imagina a cena. Não foi na casa de Maria que foi o jantar, foi na casa de Simão leproso, nós já falamos isso. E ela levou aquele vaso. Ela falou assim, eu vou levar esse vaso. Certamente Marta falou assim, mas por que você está levando esse vaso aí tão precioso? Calma. Não, mas por que você está levando? Deixa comigo, deixa eu levar o meu vaso de alabastro aqui.
Bíblia fala que era preciosíssimo o perfume. Óleo puro de nardo. Se você procurar em outros textos que falam mesmo desse outro evangelho, fala o óleo puro de nardo, ou seja, não era nem hidratado, não era misturado com água, nem aquele perfume que você tem aí misturado com álcool, era um perfume puro. E em outro evangelho fala que era 1 libra de perfume. Se você pesquisar 1 libra, a medida do perfume era aproximadamente 350 a 400 ml guardados sobre aquele vaso. Você imagina o que é um perfume muito caro, 400 ml? É muita coisa, muito valor, preciosíssimo. E certamente na nossa cultura brasileira você não consegue entender isso. Como é que a mulher vai guardar 400 ml de perfume num vaso preciosíssimo de alabastro? Na cultura judaica, certamente aquela mulher, desde a passagem da adolescência para a vida adulta, e acontece muito rápido, ela já vinha guardando aquele perfume para o dia mais importante da sua vida, para o dia mais precioso, para o dia mais esperado, para o dia mais sonhado, que é o seu casamento. E ela ia guardando grama a grama, gota a gota, durante muito tempo. Muito tempo. Qual tempo? Qual tempo será que ela guardou? Não sei. Mas o texto fala que tinha 1 libra, em torno de 350 a 400 ml. Você conhece o que é um perfume bom? Um perfume bom, se você tem 100 ml, é caríssimo. Um perfume bom, pequenininho, às vezes é muito bom, é pequeno, você dá conta de comprar. E eu sei que tem muita gente aqui que usa perfume bom. Eu sei que você tem um perfume bom na sua casa, que você fala assim, não, esse aqui eu vou usar um pouquinho só, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. É isso? Você tem um perfume bom na sua casa. Quer agradar uma mulher, dá para ela um perfume bom. Não dá perfume vagabundo não, dá um perfume bom. E ela vai falar assim, esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. E vai usando um pouquinho. Não é mesmo? Lá em casa acabou o perfume. Um perfume bom. É verdadeiro, tá, gente? Eu estou contando um caso verdadeiro, verídico. Acabou, se discutiu a Riciane com a Amanda. Como eu vou comprar esse perfume? O perfume acabou, não tem mais nos Estados Unidos dele. Olha, no Amazon não existe mais. Perfume simples. Chama Lulu. Olha o nome, Lulu. Faz esse nome de cachorrinho, né? Da Caixa Réu. Acabou. Aí eu de curiosidade, então a discussão, peguei e olhei, 50 ml. Um vidro pequeno, não era muito grande. Aí eu olhei atrás e falei, deixa eu ver onde é que é feito esse perfume. Às vezes é feito ali no Paraguai, né? No Manaus e tal, deixa eu olhar. Não, perfume francês. E a maioria dos perfumes hoje não são franceses. A maioria dos perfumes hoje é feito nos Estados Unidos, é americano, onde você consegue comprar mais barato. O perfume é francês, chama Lulu, é da marca Caixa Réu, tá bom? Te dei a dica, se você achar, pode me avisar que eu vou comprar o perfume. Perfume precioso, a Bíblia está falando aqui, preciosíssimo, nardo puro, um óleo de nardo puro. Maria quebra o vaso e derrama sobre o corpo de Jesus. Ela quebra o vaso e derrama sobre o corpo de Jesus um perfume valiosíssimo. Renan, como é que você vai calcular o valor desse perfume? Está aí, acompanha o texto comigo. Versículo 14. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Olha aqui, 2 coisas que eu aprendo aqui. Primeiro, os discípulos, quem estava ali, começaram a criticar Maria por ter feito isso. Porque eles, na hora, em João fala que quem calculou o preço lá era quem mexia com o dinheiro. Já certamente Judas Iscariotes, que era o tesoureiro. Ei, tesoureiro, hein? Que liga esse tesoureiro. Ele calculou na hora, vale mais de 300 denários. E se você for em Mateus procurar denário na Bíblia, um denário, presta atenção, um denário significava 1 dia de trabalho. Um denário, 1 dia de trabalho.
Aí você pode calcular sobre o salário mínimo ou sobre uma faxina bem feita hoje na sua casa vai ficar em torno de 100 a 200 reais, 150, 180, um dia de trabalho. Se você colocar sobre o salário mínimo, fica um pouco menos, né? Quase ninguém hoje ganha o salário mínimo, né? É só uma referência. Todo mundo tem um sindicato, tudo que é mais do salário mínimo. Se você calcular 300 denários, é um ano, quase um ano de trabalho. Se você contar que tem o domingo, dia de folga, o feriado e tudo, só os dias que trabalhou, 300 denários é um ano do seu trabalho. Eu não conheço ninguém que faria um investimento desse. Guardaria um ano do seu trabalho para comprar um perfume, para juntar o perfume. E é isso que a Bíblia está falando para nós, ensinando essa manhã, que essa mulher, que Maria, tinha ali um ano de trabalho. Não quer dizer que ela juntou durante o ano, era muito tempo, mas ela tinha um ano de trabalho de um trabalhador. Porque tem esse texto na Bíblia que fala que o denário era uma moeda de prata romana. O denário significava um dia de trabalho. Então era muito tempo de trabalho. E a Bíblia não deixa de colocar o superlativo. Era preciosíssimo o perfume. E eles criticaram Maria. O que eu aprendo nessa manhã, o que eu quero passar para você? Vamos chegar ao fim da meada. Maria deu o que pôde. Maria deu o seu melhor para Jesus. Amém. Maria fez o que pôde para Jesus, o mais precioso. E o texto usa a palavra, não sou eu que estou inventando. O texto é escrito: preciosíssimo perfume de nardo puro. E aqui eu aprendo mais uma coisa: os homens vão pelo preço, né? Certamente Judas falou assim: vale tanto o preço, e a mulher vai pelo valor. Esse vale muito, Jesus vale muito para mim, eu dou tudo para Jesus. Glória a Deus. Está vendo a diferença entre preço e valor? Ela tinha um valor, era precioso o valor, e ela derramou os pés de Jesus em agradecimento. Lembrando vocês, Maria já esteve aos pés de Jesus para aprender, Maria já esteve aos pés de Jesus para lamentar, para chorar, e agora ela estava aos pés de Jesus em agradecimento. O que eu aprendo aqui nessa manhã? A palavra generosidade. Como ela foi generosa e recebeu críticas. Críticas porque ela deu o melhor para Jesus. Crítica porque ela fez o que era mais precioso que ela tinha para Jesus. E a pergunta: o que nós temos feito com o nosso mais precioso para Jesus? Nós temos dado o nosso melhor para Jesus. Nós temos dado o que ela fez, uma oferta sacrificial para Jesus. Eu diria hoje, você tem lido isso, você tem aprendido com o tempo, tem se falado muito que o que nós temos mais precioso hoje é o nosso tempo, porque ele passa e não volta mais. Se dá uma oferta aqui de 10 reais, de 100 reais, daqui a pouco você trabalha um pouquinho e você vai recuperar aquilo, mas o seu tempo não volta, o seu tempo não tem como recuperar. O que nós temos dado para Jesus de mais precioso que nós temos? Em agradecimento, em oferta ao Senhor. Os discípulos falaram: não, vale 300 denários, podia dar aos pobres. Se fosse hoje, falar assim: deixa eu calcular aqui, mas dá para comprar muita cesta básica com esse perfume, dá para a gente distribuir aí nas favelas, muita cesta básica, dá para ajudar muita gente. É isso que eles estavam falando. Vamos trazer para o nosso contexto de hoje. Vamos pegar esse perfume, vender e mandar tudo lá para o Rio Grande do Sul. Tem muita gente precisando. Está entendendo? Conotação da época e agora? Vamos comprar cesta básica. Vamos mandar para o Rio Grande do Sul. Não é isso a campanha? Tudo que você tem, manda para o Rio Grande do Sul, que tem muita gente precisando. Amém, concordo, tem muita gente precisando. Mas aqui, olha o que Jesus falou. Mas Jesus disse: deixa, porque molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer de bem, mas a mim nem sempre me tendes.
E o mesmo Jesus falou no versículo 8: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Maria foi generosa, antecipou a morte de Jesus, ou seja, ela fez antes de Jesus morrer. Jesus já estava falando: olha, eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar, mas vou ser sacrificado. E ela fez antes de Jesus morrer. Glória a Deus. Mais uma lição que eu aprendo aqui: o que a gente tem feito por aqueles que a gente ama antes deles morrerem? Nós falamos aqui hoje, né? Parece até brincadeira. Morreu? Não morreu. Olha que oportunidade que a pessoa está tendo. Robson não morreu. Faça para ele agora alguma coisa. Os pastores correndo lá, vamos visitar e fazer uma oração por ele. Amém. Eu sei que os homens que estão aqui são todos românticos, né? Levam flor para sua esposa, né? Levam flor para sua mãe, para quem você ama.